Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho hoje, no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre estupro, que é um assunto difícil de ser falado, né? Mas importante de ser levantado. E resolvi falar um pouco sobre esse tema devido ao bafafá que tem tido desde ontem, nas redes sociais principalmente, a respeito do julgamento, de um julgamento recente, em que nesse julgamento a vítima, né, no caso a mulher, foi extremamente humilhada, maltratada, inclusive posso usar o termo torturada, né, psicologicamente durante o julgamento pelo advogado de defesa do réu, do acusado. E no fim das contas, este acusado recebeu o juiz entendeu que teria sido um estupro culposo, né? Que em termos jurídicos seria um estupro sem a intenção de estuprar, o que parece bem ilógico, né? Esse tipo de termo. Bom, o intuito do vídeo não é falar sobre o julgamento em si, mas falar sobre a questão da cultura do estupro que temos no Brasil, que é um tema que nos interessa a todos e todas, né? Mulheres e homens inclusive, tá? Em primeiro lugar, definição de estupro. Se a gente pegar na Constituição, no Código Penal, definição de estupro, de acordo com o artigo 213, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? E aí, a partir disso, nós temos algumas variações, né? Que o que vai modificar daí é na pena, né? No tamanho da pena de reclusão. E que aí entram estupro de vulneráveis, de, né, crianças e adolescentes, enfim, nós temos algumas variações aqui. Mas a definição de estupro básica é essa, de acordo com o Código Penal, tá? Significa que, se a gente lê o Código Penal, quando ele fala ter conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, quando nós falamos em estupro, nós não estamos falando somente sobre o sexo em si, o sexo com penetração, né? Porque durante muito tempo se entendeu que o estupro só é considerado estupro quando existe penetração. E hoje a gente sabe que já não é bem assim, né? O estupro, na verdade, ele é muito mais abrangente, o termo, para outros atos também que não necessariamente tenham chegado à penetração, mas não menos violentos, tá? E quando a gente fala de cultura de estupro, o que a gente está falando, né? E sobre isso, assim, que eu acho importante a gente refletir um pouquinho. Porque é um comportamento que a sociedade em si tem. E quando eu digo a sociedade, todos nós, tá? Em algum momento, provavelmente, muito provavelmente, em algum momento da nossa vida, pelo menos uma vez, nós fizemos algum tipo de comentário que fomentasse, que alimentasse a cultura do estupro. Por quê? Porque nós fomos criados nisso, né? A gente está numa sociedade estruturalmente machista. E quando a gente fala de uma sociedade estruturalmente machista, a cultura de estupro aqui está presente, tá? Cultura de estupro é quando a mulher é culpabilizada, ou seja, ela leva a culpa pelo estupro.
Vamos dar exemplo de expressões, de frases que a gente ouve, que são muito comuns de comentários, né? De uma mulher que sofreu algum tipo de agressão, de violência sexual. Não devia ter bebido tanto. O que ela estava fazendo na rua com uma saia deste tamanho? Por que ela estava na rua sozinha nessa hora da noite? Por que ela não se cuidou mais? Por que ela aceitou ir para casa do cara, né? Entre outros, tá? Esses são só alguns exemplos que, assim, bem comuns da gente ouvir, bem comunsões mesmo, né? Tentar encontrar justificativas para um estupro. E a justificativa normalmente, invariavelmente, está na mulher. Na roupa que ela usa, em algum comportamento que ela teve, alguma fala, qualquer coisa. Tem um videozinho na internet que eu acho muito legal, muito interessante, e eu não vou passar ele aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fala, porque eu acho que o exemplo deles foi sensacional. Eles começam falando sobre xícara de chá. E aí, o lance é, né? Eu tenho uma xícara de chá e eu te ofereço uma xícara de chá. Você pode ou não aceitar, certo? Se eu te dou a xícara de chá e você diz não, ok. Eu pego a minha xícara de chá e guardo. Eu não faço o chá, aliás. Eu nem preparo o chá. Porque você já me disse que não quer o chá. Tudo bem, né? Se você me diz, eu aceito uma xícara de chá, tá legal, então eu vou lá, eu esquento a água, eu preparo, né? E aí eu vou levar pra você. Mas na hora que eu levo pra você, você muda de ideia. E você olha pra mim, acho que eu não quero, mudei de ideia, acho que eu não quero mais uma xícara de chá. Tudo bem, é chato, né? Porque você já teve o trabalho, você foi lá, você preparou. Mas tudo bem, se você não quer, eu não vou obrigá-la a tomar uma xícara de chá. É uma pena, mas ok, eu guardo minha xícara de chá. Fazer o quê? Não é mesmo? Se você está dormindo inconsciente, eu não vou fazer você tomar uma xícara de chá, né? Eu não vou obrigar você a tomar uma xícara de chá, se você já me disse que não quer, né? Desculpa, a cachorrinha. E assim, a analogia é, se você consegue entender isso, o quão absurdo é você fazer uma pessoa que está dormindo tomar uma xícara de chá, ou você obrigar uma pessoa a tomar uma xícara de chá quando ela disse que não quer. Se você consegue entender isso, por que é tão difícil entender isso em relação ao sexo, né? A analogia eu achei incrível, porque fica simples a gente compreender o quão absurdo é a gente obrigar alguém a fazer algo, ou a gente fazer algo com essa pessoa enquanto ela está inconsciente, quando ela não pode dizer se quer ou não, né? Enfim. Isso é pra gente entender um pouquinho de consciência, né? De até onde eu posso ir em relação ao corpo do outro. Eu vou até onde o outro me permite, não é verdade? Então, se o outro diz sim, ok, eu continuo. Se ele diz sim e depois diz não, eu paro. Se ele diz não desde o começo, eu nem começo, né? São os limites do outro. E a gente tem essa cultura de que quando a mulher, né, falando principalmente do público feminino, tá? Quando a mulher sofre algum tipo de agressão, de violência sexual, a gente tende a buscar essa justificativa no comportamento dela. E isso, gente, é tão ruim, é tão pesado, porque eu compreendo que, né, algumas pessoas dizem assim, basta você denunciar, né? Se você sofreu algum tipo de estupro, basta que você denuncie, que vá até a delegacia da mulher e faça a denúncia.
E quando a gente pensa em um sistema que funcione maravilhosamente bem, a gente vai pensar num sistema que vai conseguir acolher essa mulher de uma forma muito respeitosa, né? Deveria ser assim. A mulher que vai denunciar, ela deveria chegar numa delegacia da mulher, que hoje, inclusive, a gente tem a delegacia da mulher para evitar determinados constrangimentos, né? Então, já tem isso. Então, ela deveria chegar num espaço desse, ou na delegacia, ou no hospital, né? Procurando atendimento médico e acolhimento. Essa mulher deveria ser muito bem recebida, muito bem acolhida, compreendida, ouvida e não questionada e não diminuída no seu sofrimento, porque já não basta o sofrimento que foi causado, na verdade. Isso deveria ser assim. Infelizmente não é em todo lugar que é assim. O nosso sistema judicial é muito falho no nosso país, né? Uma prova disso é esse exemplo do julgamento que eu dei no comecinho do vídeo. Esse exemplo absurdo em que a conduta do juiz, a conduta do advogado, né, são condutas assim inaceitáveis diante de um sistema judiciário, né? São inaceitáveis. E infelizmente a gente tem condutas semelhantes em vários lugares, né? Nas delegacias, nos hospitais, nas ruas, na nossa casa. É uma pena. Então, assim, com isso eu não estou dizendo que se você sofreu algo parecido ou conhece alguém que sofreu, que denunciar não vai adiantar, tá? Acredito que a gente tem que ir, sim, sempre em busca da justiça, né? Conscientes de que, infelizmente, a nossa justiça é muito falha, mas a gente precisa ir atrás. Isso é importante. E mais importante, né? Procure apoio. Mas procure apoio de pessoas que você sabe que vão conseguir te acolher. Eu sei que nem sempre é possível a gente prever isso, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ser muito bem acolhida por determinada pessoa e isso não acontece. A gente acaba escutando coisas muito tristes e muito desagradáveis. Eu entendo isso, né? Às vezes nem sempre dá pra gente prever. Mas tente, né? Busque dentro do seu círculo de convivência, nas suas amizades, na sua família, seja onde for. Busque dentro desse círculo uma pessoa com quem você se sinta confortável para pedir ajuda, para se abrir, né? Para falar sobre, para não guardar isso com você, né? Se infelizmente acontecer de você ser mal recebida ou mal acolhida por essa outra pessoa, eu sei que é muito duro, mas não deixe de tentar buscar ajuda. Tente com outra pessoa. Eu sei que é difícil, o que eu tô dizendo é muito difícil, tá, gente? É muito difícil mesmo. Eu sei que pra se abrir sobre isso é duro, né? É um assunto muito duro. Mas é muito importante a gente buscar fortalecimento nas nossas relações, em vez de sofrer sozinha várias consequências de um trauma desse. E em contrapartida fica para todos nós o convite para reflexão de quantos comentários a gente faz, né, ou já fez, né? Porque às vezes você já fez, mas hoje você já entendeu, já se conscientizou. Quantos comentários a gente faz ou já fez que depreciam a imagem da mulher, que culpabiliza a mulher, né? Sabe aquela frase, ensine seus filhos a não estuprarem e não as suas filhas a vestirem roupas compridas, né? É mais ou menos isso, porque isso não vai ser da noite pro dia.
essa reeducação. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Dizer que a partir de agora a sociedade está livre desses conceitos machistas que estão tão internalizados na gente. Isso não vai acontecer. Isso vai ser um trabalho de formiga, é um trabalho de formiga mesmo. Situações como essa, desse julgamento que eu contei, servem para a gente falar sobre, para a gente refletir, para a gente analisar como a gente tem lidado com esse tipo de situação. Para isso que essas situações servem. Agradeço a essas mulheres que se expõem dessa forma, né, que expõem todo o seu sofrimento, toda a sua humilhação, que expõem isso, né, que falam em voz alta e que permitem que a gente pense, repense, que a gente reavalie a sociedade que a gente está construindo, né, apesar da dor delas. Então fica esse convite para essa reflexão. O quanto a gente perpetua, reforça essa cultura de estupro, em que a mulher é culpada pelo ato revoltoso, revoltante do outro, né? E isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Mas acontece, então vamos repensar os comentários que a gente faz, começar a prestar atenção naquilo que a gente diz, né? Para que a gente não caia nessas ciladas de achar que um ato como esse tem algum tipo de justificativa. E pior, que essa justificativa está no comportamento da vítima, porque não está. Tá? É isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Bom, fica aí essa reflexão, esses convites para vocês. E uma boa semana a todos. Um grande beijo.